Nós agradecemos de todo o coração e vamos sempre abrir, né, irmão Marcos, a linha para os irmãos pedirem oração ao vivo, também participarem. Essa rádio, o propósito do nosso pastor Isaac Venerando foi justamente isso, a interação com todos os ouvintes, não só assembleanos. Seria assim uma ideia muito mesquinha fazermos uma programação só para assembleanos. Não, nós abrangimos todas as denominações, né? A nossa rádio, ela veio para ficar por conta disso, ela faz a diferença justamente por conta disso, porque nós abrimos para todos os irmãos e aqueles que querem pedir oração. É isso aí. E vamos agora com o nosso pastor fraterno, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, e logo no final iremos orar por todos os nossos pedidos de oração. Ouça agora a palavra de Deus, aqui no programa Mensagem Divina. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes do programa Mensagem Divina pela CPAD-FM. Eu quero parabenizar o Ebenezer e ao irmão Marcos Anísio por essa iniciativa da Palavra de Deus, de transmitir a Palavra de Deus através das ondas sonoras do rádio. Ebenezer é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né, Ebenezer? Desde quando ele ainda é criança, eu tive o prazer de aceitar Jesus ali em Alagoa Nova. Irmão fraterno, para mim é uma honra, estou emocionado aqui de estar ao lado deste homem de Deus, um homem que conhecia ainda em Alagoa Nova e que via ali, começando ali seu discipulado lá em Cajazeiras, quando esse irmão estava lá em Cachoeira dos Índios, não foi isso? Lá juntamente com outros irmãos, e via o irmão Gilberto, Charles, abraço para o irmão Gilberto Dori, não é isso? Isso. E o pastor fraterno ali, levando a mensagem da palavra de Deus, levando essa preciosa semente. Pois não, irmão? Amados ouvintes, nesta manhã eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da evangelização e da forma como Jesus evangelizava. Nós hoje temos muitas maneiras de evangelizar. Jesus, porém, ele utilizava uma forma de evangelizar muito simples, que é o evangelismo pessoal, e que hoje está sendo preterido. Muitas pessoas já não gostam mais, preferem pregar de outra forma, de fazer outras coisas, mas a gente tem observado que o evangelismo pessoal tem sido esquecido. Em João capítulo 4, Jesus diz a palavra que Jesus encontrou uma mulher samaritana. Eu gostaria de ler o texto da palavra, a partir do capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim, os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, por tudo que ele tem feito por nós. Amados irmãos, esse texto da palavra mostra claramente a situação em que vivia aquela mulher. Nós encontramos aqui pelo menos 3 problemas sociais que ela enfrentava. O primeiro deles era um problema social, ou seja, ela tinha, ou seja, sofria o preconceito, e por causa disso, por causa desse preconceito, ela tinha que buscar água ao meio-dia, justamente a hora em que todos estão almoçando, na hora que todo mundo está descansando. Era a hora que ela tinha que buscar água para que ela não se encontrasse com outras pessoas e aí não haver
o famoso bullying, né? Aquela coisa do preconceito social, da descriminalização que existe entre as pessoas. Jesus Cristo, quando a viu, ele, no seu desejo de evangelizar, e conhecendo a necessidade daquela mulher, ele foi e lhe pediu água. E ela, automaticamente, conhecendo que se tratava de um judeu que estava falando com ela impôs essa situação, né, dessa discriminação social que havia entre judeus e samaritanos. No entanto, Jesus, ele quebrou essa barreira da questão social. Ele não olhou para isso, ele não fez questão de estar falando com a mulher samaritana. Ao contrário, Jesus percebia nela uma alma sedenta, uma alma que estava desejosa, uma alma que precisava encontrar soluções para a sua vida. Continuando lendo o texto, nós vamos encontrar o diálogo dela a respeito de tirar água e beber água, e Jesus dizendo para ela: se eu te der a água da fonte da vida, tu nunca mais vai precisar beber desta água, não é? E ela imaginava que essa água iria saciar sua sede material. Porém, Jesus estava falando da sede espiritual. Quando Jesus estava conversando com ela, nós encontramos uma coisa interessante. Quando Jesus pede para que ela chame o seu marido. E ela, automaticamente, ela disse: olha, Senhor, eu não tenho marido. Eu já tive 5 maridos, mas o que eu tenho agora não é meu. E é outro problema que nós encontramos aqui, a questão do problema moral. Não é? As pessoas estão envolvidas tanto socialmente como moralmente, não é? E dessa forma elas têm dificuldade de entender qual é a verdadeira vontade de Deus para com o homem, para com a sua criatura. Tá certo? Então, nós vamos encontrar aqui esse problema muito sério, que é a questão do problema moral, né? Aquela mulher, ela estava em uma situação que muitas pessoas não chegariam mais próximo dela para evangelizar, não é? Até porque, pelo que me parece, ela era tida como uma meretriz, não é? E muitas pessoas não chegam a essas pessoas para evangelizar, porque se considera numa caixa superior, né? E não pode descer a uma pessoa que está necessitada para falar do amor de Jesus Cristo. É interessante que quando o Senhor Jesus está explicando para ela e falando para ela, ela questiona essa situação, porque quando Jesus diz que o marido que ela tem agora não era dela, ela diz: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ou seja, quando ela percebeu que estava diante de alguém que conhecia o seu íntimo, as coisas que estavam escondidas lá no seu íntimo, aí ela percebeu que estava diante de alguém diferente. Aí ela diz: os nossos pais adoraram no monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Ora, irmãos, estamos diante de um outro problema, a questão do problema espiritual. Aonde se vai adorar a Deus? Para quem conhece os samaritanos, a Bíblia em 2 Reis capítulo 17, versículos 24 até o 41, ele vai falar da origem dos samaritanos. Como é que os samaritanos estavam naquela região da Palestina? Quem conhece a história sabe que Samaria foi a capital do norte de Israel, né? Do templo do norte de Israel. Depois, com o passar do tempo, ela não ficou, a região de Samaria não ficou somente ligada à cidade, ela passou a designar uma vasta região, né? Passou a ser designada pelo nome de Samaria. E no tempo do rei Assuero, que era o governante de Babilônia, que levou cativo as pessoas que habitavam ali na região da Palestina, inclusive os judeus, foram para o cativo. Para que a terra não ficasse sem pessoas, eles fizeram uma migração, né? Começaram a mandar pessoas de outros lugares para habitar ali e povoar a região de Samaria. É por isso que os judeus não aceitavam os samaritanos, porque eles eram de origens, né? De origem de outros povos, pessoas que não adoravam a Deus. Por exemplo, os samaritanos que vieram de Babilônia, eles adoravam nos montes, né? Eles não tinham a questão
do templo para orar. Eles adoravam nos montes, eles acreditavam que os deuses eram do monte. E aí começou, então, o povo começou a ser perseguido e leões começaram a comer e eles procuraram saber o motivo. Então, pela fé deles, eles acreditam assim, que a gente tem que adorar o Deus da terra. E aí, como é que vão fazer para adorar o Deus da terra? Aí procuraram os sacerdotes antigos dali da região e veio um sacerdote para ensinar o povo a adorar. Mas aí havia um problema sério, porque o povo adorava a Deus, não é? Quando os sacerdotes estavam ensinando, mas depois o povo adorava os seus deuses das suas terras de origem e fazia essa miscigenação, não é, que nós conhecemos isso como sincretismo religioso. E era por isso que o judeu não aceitava essa situação dos samaritanos. Eles não queriam, não é, ter comunhão com eles. Então, esse problema espiritual, a gente percebe aí, não é, que faz separação, que faz essa descriminalização, essa ruptura entre as pessoas. E isso não poderia existir. Jesus veio justamente para acabar com isso. Jesus veio para resolver o problema social daquela mulher. Jesus veio para resolver o problema moral daquela mulher, perdoando os seus pecados, dando a ela condição de vida para que ela pudesse, não é, entrar e sair em qualquer lugar. E Jesus veio também resolver o problema espiritual, explicando a ela que o verdadeiro adorador não precisa de religião para adorar a Deus. Ele precisa conhecer Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo esta palavra, saiba que Jesus Cristo, Ele é a solução para todos os teus problemas. Ele não veio resolver somente essa questão de você ter uma religião. Não, Ele veio resolver teus problemas sociais, para acabar com as barreiras da separação que há entre os homens. Ele veio trazer solução para o problema moral que ataca o homem. Hoje, se a gente for pensar no problema moral, é uma coisa insuportável o mundo, né? O mundo hoje abraça o homossexualismo, abraça os lesbianismo, abraça tantas outras coisas que a Bíblia condena, mas, infelizmente, porque o homem não conhece a Deus, é que ele age dessa maneira. Se ele conhecesse a Deus, ele seria resolvido moralmente diante da sociedade, diante de todos. E outra coisa que Jesus veio Jesus veio resolver foi justamente o problema espiritual, a questão da adoração, adorar a Deus. Deus fez o homem para adorar a Ele. Deus não fez o homem apenas para colocar no mundo, para ficar brincando de bonequinho. Muito ao contrário, Deus fez o homem para habitar no homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, resolvendo o problema espiritual do homem, através do conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a liberdade que a religião traz, ela não consegue libertar o homem espiritualmente. Ela pode libertar de outras maneiras, até de determinados problemas sociais e morais, mas não consegue libertar o homem espiritualmente para servir a Deus de uma maneira maravilhosa. Então, a mulher samaritana é o exemplo de que Deus transforma, trabalha na vida do homem, transformando em uma nova criatura, resolvendo os seus problemas e dando a ele nova perspectiva de vida e vida eterna em Cristo Jesus. Nosso pastor fraterno nos trouxe a mensagem da palavra de Deus. De antemão, nós queremos agradecer de todo o coração pela sua vinda aqui. Com certeza vai ser a primeira de muitas. Deus tem ajudado ao nosso pastor fraterno. O mesmo tem formação em teologia, é uma enciclopédia este homem. E temos a imensa satisfação de ser amigo dele, né, irmão Marcos? É professor teológico, né, da nossa escola bíblica. Irmão Marcos. Toda honra e a glória para Jesus. Me permita aqui. Meus amados irmãos, e na sequência nós queremos oferecer a minha amada esposa irmã Elda, que está ali preparando aquela lasanha abençoada. Queremos oferecer a todo o povo de Deus, a congregação do Geisel, ao nosso pastor Fernando Silva. Queremos agradecer, queremos oferecer também aos nossos irmãos da cidade de Sapé, todo o povo de Deus que está ligado ali em Sapé. Lembrando que
a irmã Marilene, ela oferece o hino da sequência, a irmã Marilene e família, a irmã Maria Alice e a todo o povo de Deus que estão em contato conosco através do Twitter. Receba a saudação. Irmão Marcos Anísio, e também mandamos a paz de sua irmã Gislaine, que oferece este hino da sequência também. A sua avó, que está ligada no programa também agora, a irmã Severina, que Deus continue abençoando também a paz do seu irmão Gercinho e toda a sua família, seu papai, sua mamãe, que Deus continue abençoando. Saudação também para o nosso professor irmão Aldalberto. Muito bem, receba a saudação Meu de amigo. Toda a equipe do programa Mensagem Divina. Também mandamos a paz de seu especial também para o meu amigo Josué Soares, para a sua esposa, a irmã Marcela, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ajudando, em nome de Jesus. Canta Irvine Agar no deserto. Depois de tanto caminhar, já muito cansado, então desfaleceu. E colocou a Ismael debaixo de uma árvore e se afastou. Mas Deus ouviu a sua voz quando muito aflita, então chorou. E Deus ouviu a voz do menino quando ele chorou. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação e nós queremos dizer que agora o pastor Fraterno estará orando e apresentando ao Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos. A irmã Maria do Carmo, o irmão Carlinhos, aí de Cabedelo, a irmã Lindinalva, a irmã de Jane, Diego, a irmã de Sapé, recebam agora a oração no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos concedeste de estarmos orando pelas pessoas que estão necessitadas, com problemas sociais, com problemas morais e até problemas espirituais. Te pedimos pela tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós todos. Amém. Amém. Acabamos de apresentar o programa Mensagem Divina. Até o nosso próximo encontro. Identificação.